Bem, então bom dia a todos. Nós vamos dar início, então, ao primeiro ciclo de debates do IMA, Laboratório de Imagem, Memória, Arte e Metrópole da UFRJ, do Instituto de História da UFRJ. É um prazer tê-los aqui conosco. E eu estou muito feliz, né, de estar propondo, junto com a professora Diná, da Escola de Belas Artes da UFRJ, esse encontro nosso de pesquisa para discutir, né? Sejam muito bem-vindos mesmo, porque o IMA, o laboratório, está fazendo 11 anos de existência, né? Na verdade, o ano passado a gente queria comemorar, né, os 10 anos de existência, mas com a pandemia isso não foi possível. Ainda também estávamos começando a descobrir como trabalhar remotamente, né, e fazer as reuniões remotas. Mas acontece que esse ano, eu e Diná nos encontramos no início do ano e começamos a pensar, né, como é que poderia ser um encontro que unisse os nossos interesses de pesquisa aos interesses de pesquisa dos nossos alunos, inclusive de graduação, né, para não ficar só no âmbito da pós-graduação. E aí surgiu a ideia, né, de elaborarmos esse ciclo de debate, não é nada mais do que isso, né, um grande debate, tentando trazer os alunos para apresentar, desses diferentes níveis, né, de formação, as temáticas, né, de uma forma bem horizontal. Então, a gente não vai ter hierarquia nessas mesas, né, Diná pode falar depois um pouco mais sobre isso, porque partiu, inclusive, dela essa ideia de não hierarquizar, né, colocar-se a conferência para os pesquisadores, né, mais titulados, e não, vamos todo mundo mostrar o início mesmo dos nossos trabalhos, o grau de desenvolvimento dos nossos trabalhos. E são trabalhos, o laboratório é muito plural, né? Então, pela programação, vocês vão perceber que esse laboratório, como ele junta, né, arte, cidade, né, imagem e memória, né, ele abarca trabalhos das mais diferentes temporalidades, dos mais diferentes recortes, né, da política e da antropologia, da comunicação social. Ele é um laboratório muito interdisciplinar, né? Então, vocês vão perceber que a gente tem uma preocupação muito grande em discutir, né, a história social da cultura a partir de imagens, ou pensando imagens. E aí, obviamente, que como os pesquisadores associados possuem muitos trabalhos que lidam com a cidade, né, com o urbano, e aí também, obviamente, as artes entram aí, né, acho que tem um reflexo muito forte das nossas pesquisas nessa interface aí de estética e política, né, elas estão sempre muito juntas. Quando a gente começou a pensar no laboratório, a gente chamou, né, para trabalhar com a gente pessoas de diferentes áreas do conhecimento, para não ficar também só na história. Então, nós vamos ter trabalho, né, para discutir esse ethos, né, essa visão de mundo artística e todas essas problemáticas de quem pensa, né, a metrópole em qualquer temporalidade. A gente chama geógrafo, a gente chama antropólogo, né? Então temos aí a Denise participando da antropologia, que vai apresentar o trabalho também, né? Então, assim, e aí, obviamente, os trabalhos dos alunos refletem muito também a produção, né, e os interesses de orientação dos seus professores orientadores, né? A gente pensou, então, em juntar o máximo possível essa reflexão em 2 dias, né, para não ficar uma coisa muito cansativa e todo mundo poder, né, à medida do possível, conhecer o trabalho do outro também e dialogar. Então, nós fizemos mesas com um espaço de tempo grande na manhã, para que a gente possa não só ouvir a apresentação dos trabalhos, mas também fazer um debate, né, que eu acho que nesse momento, inclusive, quem está em processo de formação, é muito interessante ouvir os professores, né, que já têm uma experiência maior,
né? E fazendo sugestões, né? Indicando bibliografias, etc. Então, acho que isso também vai ser bastante rico na manhã de hoje, né? Sobretudo porque nós teremos 2 mesas, né? Então, daqui a pouco, aqui uns 15 minutos, já vai começar a sessão 1 e 2, né? Não sei, Dina, se você quer falar mais alguma coisa sobre a proposta, enquanto a gente, antes de eu apresentar aqui a programação e esclarecer possíveis dúvidas que possam ter aparecido aí para o pessoal. Ok, então. Bom, então, bom dia a todas e todos aqui, todos. É uma alegria estar aqui, né? Assim, eu me sinto muito acolhida também pela professora Andréia, né? Nós somos amigas e também colaboradoras, né? Há algum tempo, né? A gente, Andréia, sempre... Eu já estive no programa de pós convidada junto, né, com a Andréia, ministrando uma disciplina em que nós trabalhávamos... Eu trabalhei bastante a pesquisa que a gente desenvolvia na época, né, que era uma pesquisa em torno da cidade, do Walter Benjamin, né, sobre as questões da imagem, enfim, da inteligibilidade da imagem. E de lá para cá, muita coisa se transformou na pesquisa de arte contemporânea, né? Eu sou professora, então, de artes visuais, que na verdade é um curso de arte contemporânea na Escola de Belas Artes. E, conforme a Andréia já disse, né, um dos aspectos ou interesses mais fundamentais na pesquisa que a gente tem desenvolvido, nesse curso especialmente, diz respeito a essa deshierarquização, a uma relação que vai se constituir de modos diante enfim, do quadro que a gente tem assimétrico das relações de poder na própria universidade. Então, problematizando esse contexto, as pesquisas que a gente tem desenvolvido têm atuado de uma maneira bem menos hegemônica, eu diria assim, em relação à pós-graduação e à graduação. A graduação tem sido vista, tradicionalmente, lá no nosso, pelo menos na minha escola, como um campo mais subalternizado, né, ao longo dos, né, mais tradicionalmente, e de um tempo para cá isso tem se transformado. E assim o estudo essa chave de estudos da decolonialidade, quando ela entra, né, na universidade, quando a gente, né, porque isso é uma pesquisa em curso, né, isso é um movimento em curso nas universidades, né, e então na arte contemporânea isso vai comparecer, e de modo especial aqui nesse encontro com a Andréia e com o Iman, nos interessa, né, nós fomos encaminhados também pela nossa saída desse território da universidade, né, que a gente estava realizando antes da pandemia, né? Então, a gente tinha um curso em que nós estávamos trabalhando no território urbano, né, as exposições, os trabalhos de cartografia, enfim, sobretudo nós estávamos trabalhando ali na região da Pequena África, e a gente teve, né, um estancamento desse processo, né? E aí esse processo se volta, então, para as produções, né, internas, digamos assim, as produções de ateliê. E eu acho que é um pouco isso que a gente vai trazer aqui, e eu acho que é por aí que a gente se encontra. Então, eu estou muito grata pelo acolhimento, estou vendo um colega ali com a camisa do Cui Museu, né, que também, então, a gente já está falando dessa relação imagética aqui entre nós, tá bom? Obrigada, Dina. Eu acho que é isso, gente. A gente fez essa sessão de abertura mesmo para explicitar, então, né, o motivo dessa reunião, agradecer a presença, inclusive, de pessoas que não são, né, do laboratório, né, mas que toparam e se interessaram pelas temáticas que nós vamos discutir aqui hoje, né. Então, nós vamos ter 2 dias de debate. Hoje, nós vamos fazer 2 sessões pela manhã, né. Eu tô falando e estou permitindo a entrada das pessoas aqui também na sala, né. Bom dia. Então, nós vamos fazer, então, agora, uma sessão sobre visualidades e resistências,
que vai pensar mais especificamente as artes e as artes plásticas, embora a gente vai ter outros trabalhos que vão também dialogar com a questão artística, sobretudo, se eu não me engano, a mesa 5, que tem a ver com os mídias, né, e a mesa 6 também, que tem uma discussão de gênero, mas que tem um trabalho muito interessante também sobre artistas mulheres, né. Nós vamos ter aí, na parte da manhã, bom dia, Rosângela, na parte da manhã, essa discussão, começando pelo Matheus, né? Matheus Romano vai apresentar o projeto dele de mestrado, A Batalha pelo Imaginário Popular, os Acadêmicos Rebeldes de 1890. Né? Depois também teremos um outro trabalho que eu gosto muito, que é o trabalho do meu grande amigo Douglas Libório, que vai falar sobre o pathos da Câmara, né, uma análise das reapropriações da antiguidade pelos grupos escultóricos do Palácio Tiradentes, que tem trabalhado muito fortemente com uma leitura de sobrevivência das imagens, então eu acredito que a professora Diná também vai poder contribuir muito para o trabalho, tanto do Matheus quanto do Douglas. Teremos um trabalho do Gabriel Vieira, que é o Corpo Memória, a resistência ao tempo e espaço através da transmissibilidade, que está ligado, né, ao grupo da Diná mais especificamente. Né? O Alain Corsa vai falar também de perturbações temporais, também nas artes plásticas. E, por fim, teremos uma convidada especialíssima, que é Roberta Veiga, que é da comunicação e trabalha com cinema, da comunicação da UFMG, que vai trabalhar apresentando um trabalho intitulado Por que uma imagem sempre faltará? Memória e Contra-História, Henrique Pan. E a Roberta, eu coloquei Roberta nesse grupo, assim, quando a gente estava montando, né, Dina, pensando, embora ela trabalhe com cinema, porque ela toca em questões de decolonialidade também, algumas questões que vão atravessar aí a discussão, né, que Dina vai coordenar, então, nessa mesa de arte, né, e de visualidades e resistências, melhor. E também teremos agora, na parte da manhã, um debate, né, sobre urbanidades e políticas que congregou, né, em torno de uma professora convidada também, pesquisadora, que é a professora Regina Helena Alves da Silva, né, que foi, inclusive, minha professora e que se aposentou recentemente da UFMG, mas dá aula nos cursos de pós-graduação, tanto na história quanto na comunicação social, desenvolvendo pesquisas sobre história da cidade e mídias. Ela tem trabalhado muito com mídia, a gente tem discutido muito o YouTube, enfim, a internet, né, o Facebook e essas redes sociais também, como grandes arquivos, né, da memória de movimentos sociais contemporâneos. E, ultimamente, ela tem trabalhado com as regiões que sofreram, né, catástrofes ambientais, vamos dizer, porque não são, para a gente não falar crime, né, que foi Brumadinho e Mariana, né, cidades, então, mineradoras que sofreram com esses problemas aí advindos da mineração, e ela vai falar um pouco sobre memória e direitos em cidades mineradoras. Mas antes dela falar, nós vamos ouvir o Luciano Hermes, né, que já tem um trabalho anterior, né, ainda na graduação, na geografia, com relação aos skatistas, né, trabalhando com o coletivo da Praça 15, né, que a gente conhece, e aí a gente conversando, eu propus para ele ampliar um pouco esse leque para fazer uma história comparada, então ele está agora no mestrado, né, de história comparada com a gente, e ele vai apresentar o trabalho O Espaço Público como Representação para os Skatistas, Coletivo 15, e Salve o Vale, São Paulo, que é o Vale do Anhangabaú, né? Depois você me conserta se eu falar alguma bobagem, em perspectiva comparada. Né? Depois nós teremos a Camila, que também está chegando agora, mas que está cheia de inquietações interessantíssimas para pensar a cidade, mais sob o ponto de vista de determinados grupos. Eu falei que também colocaria
colocar o trabalho dela nessa mesa seria interessante, justamente porque quando eu era jovem, eu vou fazer um parêntese aqui para falar, quando eu era jovem, e eu andava também com os skatistas, né, na minha juventude, eu era punk, né, eu era anarcopunk, eu participava de um grupo de jovens punks. E a Camila vai trazer um trabalho muito interessante sobre os nossos maiores rivais no espaço urbano, que eram os carecas, né, os skinheads. Né? Então, esses grupos, que eram até grupos pequenos, que ganharam uma amplitude nos últimos anos, né, de ascensão dessa nova direita, né? Então, vai ser interessante essa discussão sobre o espaço da cidade, esses movimentos, nessas tribos urbanas, e Camila vai falar, então, Deus, Pátria e Família, os pilares da nação, um estudo sobre os carecas integralistas, porque eles vão lá atrás, né, para poder construir o seu caderninho doutrinário, né, e aí a gente vai pensar historicamente como que esse integralismo, né, lá dos anos 30 volta, né, esses novos fascismos aí que a gente está percebendo. E aí também teremos um trabalho, né, que ficou um pouquinho deslocado, aparentemente, mas eu acho que não, porque nós estamos falando de memória e estamos falando de cidades, né, que é justamente o trabalho do William, que acabou de ingressar, tinha feito um trabalho belíssimo sobre aquela porcaria, desculpa, aquela revista, que é a revista Veja, né, sobre o Collor, né, William? No mestrado, a leitura que a Veja, a construção, né, do imaginário, das representações do Collor naquela eleição de 89, como que a Veja constrói a figura do caçador de marajás, né, mas que agora resolveu voltar às suas origens, né, e pensar a memória ferroviária. E aí, como eu, enfim, orientei e fiz um trabalho sobre ferrovia e ferroviário no oeste de Minas, né, que é justamente a cidade na região de Divinópolis, que é a cidade do William. O William voltou para a gente agora, saindo do PPGIS e indo para o PPGHC, então ele também vai fazer um trabalho de história comparada, né, pensando a cultura ferroviária sob o viés comparativo, né, os impasses da privatização da rede ferroviária em Corinto, né, que é uma cidade ali também próxima, né, mais é oeste, mas é mais para o sul, né, William? E Divinópolis, né, nesse período mais contemporâneo também, que coincide um pouco também com o recorte, né, de Camila e Luciano. E também pelo fato de estarmos falando de Minas, né, e aí ele já vai abrir o espaço para a professora Regina Helena falar. Então, esses são os trabalhos da manhã. E na parte da tarde, nós teremos 2 mesas, também eu vou resumir, porque já falta 4 minutos para começarem as mesas, e eu ainda estou falando, né? Mas a programação da parte da tarde também está muito rica, e eu resolvi, conversando com o Diná, fundir numa única sessão o que seria a sessão 3 e a sessão 4, porque quem puder ficar já fica direto na mesma sala, não tem que ficar trocando de sala, e a gente também se une, né? Porque eu também quero assistir tudo, né? Então, e Diná provavelmente também. Então, a gente, né, resolveu juntar as geopolíticas e imagéticas com a sessão, todos, né, na sessão 3. Então, isso é uma coisa que eu precisava de explicar para vocês. A gente não tem mais sessão 4, agora toda a parte da tarde vai ficar na sessão 3, chamada Espacialidades e Culturas. E nós teremos convidados de longe do Brasil, né, assim, de regiões mais distantes do Sudeste, né? A gente vai ter, por exemplo, o trabalho do Vladimir Sena Araújo, que vai falar sobre ayahuasca, imagens e mundos, também usando uma referência warburgiana, né, de Huberman, enfim. Eu acho que tem uma leitura aí que a gente vai também passar por uma sobrevivência das imagens, apesar de parecer que não tem nada a ver, porque ele vai falar sobre, né, religiosidade, sobre ayahuasca, enfim, Santo Daime não é a barquinha, né? Mas ele vai apresentar um trabalho muito rico, e também teremos o professor Maurício Zouen, né, que é um professor de semiótica
da Escola de Comunicação da Universidade Federal de Roraima, né, e vai apresentar um trabalho belíssimo, né, sobre a Amazônia brasileira por meio de imagens. Né, ele trabalha com as fotografias, né, da Amazônia, lá de trás até chegando aqui na frente. Inclusive, ele está acabando... A orelha deve estar, como é que fala? A orelha queimou e ele entrou na sala, gente. Eu estou apresentando Maurício, e Maurício acabou de entrar na sala. Bom dia, Maurício. Eu estou apresentando o seu trabalho. Estou acabando de apresentar o seu trabalho, né, falando da questão da semiótica, das imagens, e dizendo que você vai entrar, então, na parte da tarde. Eu só estou fazendo uma observação aqui, antes da gente começar as mesas, de que eu e Dinar resolvemos fundir a sessão 4 com a sessão 3. Então, oi, querido, tudo bom? Bom ver você, mesmo que distante, né? Então, nós fundimos as mesas, e a sessão 3, além da apresentação de Carla Teodoro sobre a comunidade tradicional caiçara, né, do Bonete, né, pensando sobre as palavras e a cultura indígena, né, e o querido Vladimir Sena, trabalhando com ayahuasca, imagens e mundos lá na Amazônia, né, sobretudo no Acre, né, Amazônia Acreana, e você, obviamente, pensando essa Amazônia brasileira, né, por meio das imagens. Nós teremos a professora, que também está presente, antropóloga, Denise Pirani, de Minas, né, apresentando Quilombolas na Cidade, Memória e Antropologia Urbana na Diáspora, e o pessoal que estava na mesa 4 vai se juntar a vocês, né? Então, nós vamos... São geopolíticas, são imagéticas também, né? Então, a Ingrid vai falar sobre um trabalho muito rico que ela está fazendo no Rio de Janeiro, inclusive, espero que ela fique para o final e que dê tempo, por exemplo, de Luciane, Camila, o pessoal, né, dessa mesa de agora de manhã, tenha como voltar na tarde, no final do evento, porque eu sei que o pessoal, né, que o Luciano dá aula, a Camila tem o trabalho dela também, mas se puderem voltar, seria interessante, porque a Ingrid vai apresentar um trabalho dela sobre as fontes e a metodologia no estudo sobre os mega-eventos no Rio de Janeiro, e ela discute as socioespacialidades do conflito. Então, eu acho que essa questão pode ser interessante para vocês. Também, o colega da UERJ, né, que trabalha muito com favela, com história das comunidades cariocas, né, tem um livro maravilhoso sobre essa questão de história da cidade, é o Mário Brum, né, Mário Brum agora está na UERJ, Mário Brum vai ser banca de um tanto de gente que está aí nessa mesa também, e ele vai falar sobre as representações do Rio de Janeiro nas histórias em quadrinhos do Zé Carioca, e vai pensar um pouco essa questão também de decolonialidade, enfim, essas questões. E Valnei Pereira, que é um geógrafo que estava comigo na PUC Minas e que agora foi para o setor empresarial, né, mas quer fazer um pós-doutorado em cidade e está voltando para cá um pouquinho, vai apresentar uma experiência que ele teve agora em Omã. Então, é muito interessante. Ele vai falar muito de direito humano, né, de direitos humanos e territórios. Então, ele vai falar sobre as geografias plurais em Omã, né? Então, é isso. Essa é a configuração de hoje, de discussão da parte da manhã e da tarde. Mas, depois que a gente, né, enfim, jantar ou fizer um lanche, etc., nós vamos voltar para dar uma relaxada, né? Eu vou até abrir, talvez, um vinhozinho aqui, para a gente poder ver, né, a atividade artística que a gente trouxe também, né? Então, a Luciane Carris, e aí a Luciane Carris, que está aí presente também, bom dia, Luciane, que é uma grande parceira nossa, né, de pesquisa, enfim, de vários livros publicados junto e tal. Luciane fez um vídeo documentário sobre a pandemia, entrevistando mulheres e as mulheres falando sobre a pandemia, de uma forma muito poética, é o tempo suspenso, né? Então, essas mulheres em tempos de pandemia e através desse registro audiovisual, Luciane vai apresentar um pouquinho, vai falar aí uns 10, 15 minutinhos, como se fosse uma comunicação, mas apresentando, porque o legal que a gente quer ver é o vídeo, né? E debater sobre
o vídeo. O filme ficou muito bom, inclusive está até concorrendo, né, e sendo lançado aí em Londres, em festivais de cinema internacionais, enfim, a Luciana tá com a bola toda, hein, Luciane? Parabéns, viu? E depois, aí eu vou até pedir para Diná falar, porque a curadoria dela, nós vamos ter outros trabalhos também de arte. Pode falar, Diná, só para a gente fechar. Então, eu separei um grupo de pesquisadoras, 3 mulheres pesquisadoras, que elas vão dar a graduação, que elas vão apresentar um projeto PIBIAC de fotografia contemporânea, processos e modalidades. Então, essas 3 artistas vão responder um disparador, né, durante a leitura da tradução do livro Sociologia da Imagem, da Silvia Uzicanchi, socióloga, historiadora e teórica feminista. Então, elas vão apresentar um trabalho artístico a partir da pesquisa que elas estão desenvolvendo a partir dessa pensadora, ok? Então é isso, gente. Olha, agora nós vamos encerrar essa sessão, então, de abertura, e aí cada um vai para a sua sessão, sim, lá dentro do Eventbrite, né, do nosso site, tá? Então eu desejo a todos uma manhã bem rica, né? E uma tarde, de tarde a gente junta todo mundo no mesmo lugar, tá bom? Muito obrigada, vou interromper aqui a gravação e uma semana ótima. Já estou com os certificados prontos, então, assim, vocês vão acabar de apresentar, daqui a pouco chega um certificado de apresentação. Tá meio, assim, primitivo, digamos assim, porque eu não consegui contratar o Beto Bianchi para fazer a arte do... Maurício, depois você pode puxar minha orelha, que o Maurício também é bom para designer aberto, mas eu tentei fazer tudo pelo Eventbrite justamente para facilitar essas coisas, né? E eles têm, enfim, tem um certificado e tal, já está tudo mais ou menos caminhando, né? E depois nós vamos fazer o lançamento do livro na sexta-feira, na sessão de encerramento, que é um livro que também conta com a participação de vários que estão aqui presentes, vários pesquisadores associados, né, o Recortes do Feminino. Deixa eu fazer uma propaganda, porque o livro chegou, eu estou toda metida. Vou fazer uma propaganda aqui para vocês verem se conseguem um espacinho na agenda para estar aqui no encerramento e curtir com a gente a fala, né, das pessoas apresentando esse livro. Ó, ficou lindinho demais, né? E tem trabalhos super potentes, enfim, ficou bonito também, né, assim, em termos de potência de discussão, tá bom? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau.